Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o nosso horário de Brasília de hoje. A gente vai falar sobre 3 assuntos e por a gente você entenda eu, Daniela Lima, e essa maravilhosa Renata Agostini. Olá, Dani. Olá a todos os nossos ouvintes do horário de Brasília. Bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos. Eleição no Congresso Nacional. Sim, Câmara dos Deputados e Senado Federal tem novos presidentes e novas mesas diretoras. O que isso diz para o país, a gente vai te contar aqui. A gente também vai falar sobre o fim melancólico da maior e mais polêmica operação de combate à corrupção da história do Brasil. Tô falando da Lava Jato. A Força-Tarefa de Curitiba acabou. E também a gente vai fazer sempre aquela passada nas novidades sobre a vacina. Chegou um novo lote de insumos da Coronavac e a Anvisa mudou aí as regrinhas, pode acabar facilitando a entrada de novas vacinas aqui no Brasil. Então você não pode sair daí, é um pacotaço completo e a gente vai te deixar atualizadinho de tudo que tá acontecendo. Bem, bom dia, pessoal. É uma satisfação muito grande receber a visita dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Trocamos impressões. Esse diálogo não começou hoje, já começou durante a própria campanha e possam ter uma certeza absoluta, né? O clima o melhor possível e imperará a harmonia entre nós. Renata Agostini, o presidente Jair Bolsonaro apostou tudo e levou, rapou. Fez o presidente da Câmara e fez o presidente do Senado. Arthur Lira, o grande nome do Centrão há algum tempo já, o líder do PP, o Progressistas, o partido mais citado na Operação Lava Jato, foi eleito com incríveis 302 votos para ser presidente da Câmara, derrotando de maneira muito consistente o candidato de Rodrigo Maia, Baleia Rossi. Renata, o que isso significa para o governo? É uma senhora vitória. Uma vitória maiúscula, incontestável, de fato. Bolsonaro pode parar e chamar aquele meme, descer óculos, né? Jogar o microfone e sair de cena totalmente lacradíssimo, porque realmente deu show. Assim, era o que os aliados de Lira já falavam nos bastidores e também o pessoal do governo que aconteceria. Eles estavam apostando numa vitória em primeiro turno com mais de 300 votos. Mas como o seguro morreu de velho, a gente ouvia isso e ficava, ok, vamos aguardar, tudo pode acontecer. E as traições? Bem, teve traição, mas aí foi do lado do Baleia Rossi, né? Porque ele não conseguiu ali entregar nem os votos todos dos partidos que nos finalmente ainda seguiram dando apoio formal à sua candidatura. 302 votos é voto à beça. A gente tem uma tradição, inclusive, de disputas ali na presidência da Câmara. Tradição, eu digo, as últimas, né? Eleições foram concorridas, foram pro segundo turno, foi com emoção, teve reviravolta, todo mundo correndo ali pra ver o placar e ver o que vai acontecer. Era um clima já de só confirmação do favoritismo. Isso, mesmo ali na Câmara dos Deputados, que dessa vez a gente não teve ali aquela circulação livre por causa da pandemia, a gente teve só alguns espaços em que a imprensa pôde transitar, mas ainda assim a gente conseguia encontrar com um ou outro. Era um clima muito de confirmação do favoritismo que já vinha se desenhando nas últimas semanas e que ficou mais evidente. Aí eu acho interessante a gente retomar aqui, né, Dani, do que acontece no domingo e na segunda de manhã. Como se desdobra, qual é o resultado final daquele racha no DEM e tudo que aconteceu dentro da bancada do PSDB, porque as pessoas vão entender por que eu digo que chegou no dia com todo mundo já apostando que era só ali carimbar a vitória de Arthur Lira. No caso do Senado, de Rodrigo Pacheco, a gente já contou no episódio passado, né? Era mais uma coisa sem emoção. Inclusive, Cátia Abreu ouviu, claro, o nosso podcast e tentou até dar uma cor, a gente já conta. Mas primeiro, vamos tratar aqui da Câmara dos Deputados, que apesar do favoritismo de Lira, ainda se esperava alguma disputa até o fim, né, Dani? Exato, Renata, mas no momento eu só consigo pensar no meme, olha. Ela tá botando o óculos aqui.
Muito bom. Olha, na Câmara dos Deputados o que aconteceu foi o seguinte, as horas que antecederam a disputa em si foram dramáticas pro agora ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia lutou e perdeu de maneira muito pesada, com uma ruptura que vai ter efeitos para a política, a construção de uma alternativa, de um adversário de centro para o presidente Jair Bolsonaro, passa pelo que aconteceu no domingo, na véspera da eleição da Câmara. O que aconteceu? O Democratas, o partido do Rodrigo Maia, disse, passou da conta, agora chega, não vou ficar mais com você. Deu um tchau para o presidente da Câmara, deu um tchau para o candidato dele, Baleia Rossi, e declarou neutralidade. Estou fazendo aspinhas com as mãos porque declarar neutralidade nesse caso é a mesma coisa que dizer "Go, Arthur Lira, estamos aí só esperando o momento da chegada para poder partir pro abraço". Bom, com isso, Rodrigo Maia avisou o presidente do Democratas, ACM Neto, de quem é muito próximo há muitos anos, então tenham ideia do quanto isso foi dolorido para ele, é uma ruptura muito dolorida. Ele avisou que vai sair do partido, decidiu sair do partido e vai buscar um novo rumo, um novo lugar para chamar de seu. A opção seria ali PSDB e tem muita gente que trata como viável a ideia dele ir para o próprio PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu, mas com o qual o presidente rompeu e que está passando aí por uma espécie de depuração, digamos assim, né? Os bolsonaristas e os que romperam com o Bolsonaro também estão se separando e nesse momento de separar joio e trigo, sem dizer que lado é joio, sem dizer que lado é trigo, enfim, o Rodrigo Maia pode aparecer aí e dar uma nova cara para esse partido. Então, agora ex-presidente da Câmara, né, viveu essa derrota em muitas fases, muitas etapas, né? Primeiro viu seu partido ir embora, o PSDB quase foi junto com o Democratas, acabou ficando, muito por interferência do governador de São Paulo, João Dória, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Aécio Neves trabalhou, mas também tem muita gente que diz que ele trabalhou dos dois lados, digamos assim. E no fim das contas, houve uma traição, uma taxa de traição altíssima, né? No bloco de Rodrigo Maia, que acabou fazendo ali 145 votos, o candidato dele. É exatamente isso que a Dani tá falando, mas eu queria dar uma ênfase, porque para vocês entenderem o que acontece nessas últimas horas até a gente chegar à votação, é o seguinte, o partido de Rodrigo Maia, que foi quem articulou desde o início que seria essa candidatura rival ao presidente Jair Bolsonaro, em determinado momento avisa que vai pro campo adversário, que eles não iam ficar neutros, né? Que eles tinham assinaturas suficientes para dar uma banana para Baleia Rossi e aderir formalmente ao outro bloco, que seria uma humilhação sem precedentes. Arranjo feito ali na Executiva Nacional, há essa então solução, saída mais ou menos honrosa, que é a da neutralidade. E isso precipita um movimento dentro do PSDB de seguir o mesmo desembarque, de sair formalmente do bloco de Baleia Rossi. A gente começa segunda-feira, ainda nessa tentativa desses caciques que a Dani falou, de segurarem a bancada, meia hora antes da reunião. A reunião marcada para as 11 da manhã. Meia hora antes, um integrante da cúpula do partido me diz que eles deveriam sim deixar o bloco ainda, era expectativa, tudo foi resolvido muito em cima do laço. E aí o PSDB, esses integrantes, esses caciques, né, Dani, seguram ali no laço, não, vamos ficar. E aí é uma das explicações da grande treta do dia da eleição. Era tranquilo, tava meio dominado os votos pró-Lira, mas teve uma treta maravilhosa porque a gente gosta de política, mas muito triste se a gente for pensar na política que deveria ser de alto nível. O que acontece? PSDB vai lá correndo, vou lá, protocolei 4 minutos antes do fim do prazo, que era meio-dia. Calma. Protocolei o quê? Pra você dizer que você está do lado de um amiguinho, pro partido dizer, eu tenho um candidato, eu tô no bloco, eu tô no barco de um candidato, ele precisa entregar um documento para a Secretaria-Geral da Câmara, dizendo, estou nesse barquinho. Perfeito, todo mundo chega lá e
diz que lado tá. PSDB, depois dessa reunião, então tudo bem, ficamos com Baleia Rossi. Vai correndo. 4 minutos antes. Pegou fôlego. O prazo era meio-dia. Meio-dia, 11h56. Todos os outros partidos fazendo a mesma coisa. Meu Deus, a gente precisa formar um bloco de baleiazinha. Aí, PT vai, perde por 6 minutos. PT diz que, na verdade, estava antes, mas deu um problema no sistema. Quem nunca passou por isso? O sistema, senhor, está com problema no momento, está fora do ar. Venha, nos procure daqui a 5 minutos, senhor. Reinicia o seu equipamento. Foi o que aconteceu. Segundo o PT, o fato concreto é que só conseguiu ir lá registrar minutos depois. E aí, meus amigos, e aí? Aí deu ruim. Deu ruim em geral, porque o Arthur Lira falou, é o seguinte, tinha um horário, o horário era meio-dia, 12h06 e nada pra mim é a mesma coisa, então não vou aceitar esse bloco, tá cagado, entendeu? Esse barco do Baleia Rossi tá furado, não cumpriu ali as determinações e então não quero. Ô, gente, é basicamente o seguinte, vocês já assistiram partida de boxe? Se você já assistiu, você vai entender exatamente o que eu vou te dizer. Se você não assistiu, você também vai, porque é o seguinte, estão lá os dois, tchá. Aí quando termina uma luta que não teve nocaute, ou seja, o cara não tá lá se estribuchando no chão, quando dá ali, acabou, os dois levantam o braço e começam a comemorar. Êêê! Aí você fica, tá, mas o que aconteceu? Quem ganhou? Tá todo mundo cantando vitória. Era o que a gente tinha naquele momento. Baleia Rossi falando, eu tenho bloco, 10 partidos. E o outro lado falando, ele não tem bloco, ele perdeu o prazo. E ninguém sabia dizer o que ia acontecer. Até que o Rodrigo Maia falou, vai ter bloco sim, porque eu ainda sou presidente da Câmara e eu vou aceitar esse bloco. Aí o outro lado fez o quê? Isso aqui é uma palhaçada! Teve briga mesmo, bate-boca, batida de mão na mesa. Foi uma coisa horrível. E Rodrigo Maia resolve nessa canetada, Arthur Lira diz que vai para a justiça, para o Supremo, questionar a formação do bloco, né, essa canetada do Rodrigo Maia, e aí fica uma coisa meio estranha, porque todo mundo pensa, bom, o cara tá dizendo que tem 300 votos, e tinha mesmo. E vai pro Supremo, quer ganhar, bater o adversário, tipo, não quer nem que o amiguinho entre na corrida, para provar que é o Usain Bolt, né, ele poderia correr ali pra poder fazer. E aí ele fala, tá bom, então tudo bem, pensando dessa forma, tá certo, faz aí seu bloco, vamos pro pau, depois eu resolvo. E aí vai, acontece. Aí vem a sessão, Rodrigo Maia chora, faz um discurso de despedida. Baleia Rossi, Marcel Van Hatten e Kim Kataguiri, que apenas um de vocês terá a enorme honra de presidir a nossa Câmara de Deputados. Honra que me preparei para não chorar, mas não deu. Honra que tive pelos últimos 4 anos. Pede desculpa se ele ofendeu alguém. É uma coisa assim, ele tava acabado, né? Ele tava acabado, ele tava descabelado, ele tava com o olho inchado, a olheira funda, não tinha dormido nada, ele tava péssimo. Tava mesmo. Claramente péssimo. Esse dia pra ele foi um dia muito difícil. Tem a votação, os deputados lá fazem sua votação. Quando vem o resultado, amigo, que taca. Não teve segundo turno, não teve nada. 302 votos. E aí Arthur Lira ganha. E aí ele faz 2 coisas. Arthur Lira ganha, ele vai fazer o discurso da vitória e chuta a canela de quem perdeu. Isso eu achei um negócio, assim, impressionante. Tipo, você já levou, cara. Ele vira pro Rodrigo Maia e fala... Quero também registrar a gestão do deputado Rodrigo Maia. A história irá julgar o seu legado. Do tipo, não sou eu que vou dizer aqui que você fez alguma coisa grande, entendeu? Deixa que lá na frente alguém avaliza. E aí ele fala, bom, ganhamos, senta na cadeira e fala, seguinte, eu vou começar a cumprir o que eu prometi a cada um de vocês agora. Lembrando, Arthur Lira, prócer do Centrão, é um negociador hábil, negociou emenda, negociou cargo, negociou uma mini reforma ministerial, você já sabe disso, então quando ele diz que ele vai tentar cumprir tudo o que ele prometeu, amigo, prepara que a conta é alta. E ele fala, e eu vou começar a cumprir agora. Meu primeiro ato é anular esse bloco tosco que foi fechado 6 minutos depois do prazo e que perdeu. Então eu estou dissolvendo o bloco e vocês não vão poder participar de nada, porque o bloco é uma espécie de condomínio. Não é só para você disputar a presidência, é para você disputar a ocupação de todos os espaços de direção na Câmara. Quem tem o maior condomínio consegue
negociar melhor, ficar com espaços melhores, pedir os espaços melhores. Primeiro, se ele anula o bloco do Baleia Rossi, significa que a oposição a ele não ia ficar com espaço nenhum. Perfeito. E aí, como é que ficou? Todo mundo ficou, what? Como assim? O Brasil tem pressa, mas Arthur Lira tem mais? Porque ele não esperou nada ali. Ele já foi colocando ali, ato 1, ato 2, a minha caneta Bic aqui tá poderosíssima. Todo mundo meio estupefato, inclusive do próprio lado de Arthur Lira. A verdade é essa. Eles foram avisados, ali os principais líderes, antes, claro. Ninguém ficou sabendo na hora, mas não foi tão antes assim. E aí teve um movimento de recomposição ali durante a madrugada para que a coisa entrasse um pouco nos eixos, né? Daniela até falou bastante essa semana, e teve sim isso, né? De você vai com o pé na porta, porque depois qualquer recuo já é um sinal de que você tá querendo estender a mão. Então você aumenta seu poder de barganha. Teve esse resultado concreto. Por quê? A oposição, então, ficou ali até a madrugada, junto com o grupo de Baleia Rossi. O que vai fazer? PDT entra no Supremo Tribunal Federal para falar que basicamente isso é uma palhaçada. A gente viu agora que o PDT é o primeiro partido aí de oposição que vai ao Supremo Tribunal Federal contestando aquele primeiro ato de Arthur Lira como presidente da Câmara. Na peça que foi apresentada ao Supremo, classifica o ato como um ato autoritário por parte de Arthur Lira. E aí, Arthur Lira, então, na manhã seguinte, vai lá com um acordo. Olha, então é o seguinte, tudo bem, vocês não vão ficar com nada. Eu dou aqui 2 lugares na mesa diretora, PT, então, pode ficar com uma segunda secretaria, PT que aceitou depois esse acordo com Arthur Lira, perdendo espaço, porque antes, no modelo anterior, ele teria a primeira secretaria, né, uma posição um pouco melhor, mas aceita para não ficar sem nada, e também um outro espaço vai para o grupo de Baleia Rossi. Então você tem ali um rearranjo frente ao acordo inicial, mas não vira uma ruptura tão grande. Agora, o que eu acho interessante notar aqui ainda sobre esse rescaldo desse primeiro momento de Lira? No discurso dele, ele chega a fazer referência à necessidade de vacinação, propõe ali um momento de reflexão, de homenagem às vítimas da Covid. Ato contínuo, sai lá do Congresso, que, como eu falei aqui, estava com várias medidas para restringir, de fato, o acesso e a gente não ter aglomeração, e faz uma festa para 300 pessoas, todo mundo sem máscara, todo mundo confraternizando, como se nada. E aí, eu te falo, o novo presidente da Câmara dos Deputados, que teve ali o tirocínio de fazer, sim, um movimento e fazer um gesto público para dizer que estamos numa pandemia. Sai depois, abraçando Deus e o mundo, sem nenhum embaraço, porque estava sendo filmado, fotografado numa festa dessa, enquanto a gente já caminha para 230 mil mortos. Desculpe, mas é triste dizer, mas this represents Brazil more than caipirinha e samba, porque eu vou te falar, não tem condição. É inacreditável. De fato. Para finalizar, porque a gente ainda prometeu 2 outros assuntos, você precisa ficar de olho no seguinte: muda o perfil, então, da chefia da Câmara. Rodrigo Maia era um homem que tinha uma linha de pensamento, uma linha de atuação muito alicerçada no que pensa o mercado financeiro, no que pensam economistas liberais. Arthur Lira não é assim. Arthur Lira é um pragmático. Ele faz política raiz, política de dinheiro na base eleitoral, política de obra, política desse jeitinho. Política. Então, assim, ele tem falado que vai adotar as reformas que são caras aí ao ministro Paulo Guedes, reforma administrativa, reforma tributária. Porém, amigos, convém observar que mudou a chave da pessoa que está sentada ali à frente da Câmara. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que ganhou numa vitória meio sem gracinha. A Cátia Abreu ainda tentou fazer uma graça lá e entregou uma pasta pro Davi Alcolumbre. Lembra da menina que roubava pastas? Então, aí no último dia do Davi Alcolumbre, ela deu uma pastinha pra ele. Eu amo o Brasil. Ela tentou dar uma cor, ela tentou ajudar a eleição no Senado, a gente tem que reconhecer. No meio, a única coisa que teve graça ali, gente, ela pede a palavra e fala: vem cá, qual é a punição para o senador que tá mostrando o voto? Porque o voto, segundo o STF, é secreto. Ela tentou dar uma cor ali. Romário tava mostrando a cédula e Cátia Abreu disse que não podia. Mas foi só isso, gente. O resto foi normal. Acabou a Operação Lava Jato, tal qual a gente a conhecia. Foi um fim melancólico. Não teve gente na rua. Sem enterro. Não, sem velório público. Nem a viúva compareceu. Não, nada. Ninguém viu.
procuradores que atuavam junto ali, que conhecem os integrantes da Força Tarefa, disseram: tá muito grande o desgaste, tava já feia a coisa. A operação, que já foi quase uma unanimidade, está sob questionamento muito forte, sob fogo cerrado, e foi assim que ela chegou ao final. Sob o governo Jair Bolsonaro, que na campanha dizia que protegeria a Lava Jato, e com Augusto Aras no comando da Procuradoria-Geral da República. Aras, escolha pessoal de Bolsonaro. É incrível. Faz muito tempo que a gente não fala do roteirista, mas a gente tem que, foi muito bom. Porque a Lava Jato termina na mesma semana que o Centrão toma o comando do Congresso Nacional, gente. Isso é muito simbólico. E isso que a Dani falou, esse triste fim da Lava Jato, a gente fala que é assim porque é isso. Cadê? Não tem ninguém nas redes sociais, não tem nenhuma mobilização, não tem gente na rua porque tem pandemia, mas você não tá vendo ninguém lamentando. Autoridade, movimento organizado, é como se nada. E ainda acontece logo depois de um novo baque importante, sim, na imagem da operação e na imagem do ex-juiz Sérgio Moro, porque novas mensagens que foram interceptadas pelo aquele hacker e que foram para as mãos da justiça por conta da operação spoofing, foram liberadas. O ministro do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, decidiu levantar o sigilo. Ele já tinha dado acesso à defesa do ex-presidente Lula a essas mensagens, decidiu compartilhar com outros ministros e também levantou o sigilo de parte dessas conversas. Então a gente consegue ver, de fato, ali de uma forma muito clara, uma relação entre o Ministério Público e o juiz encarregado de dar as sentenças naqueles casos, uma relação que não é adequada, que não está prevista no nosso Código Penal, porque o nosso Código Penal prevê uma figura de imparcialidade do juiz que está à frente dos casos. Ele não pode ficar sugerindo, por exemplo, como a gente viu ali, que o Ministério Público vá atrás de advogados, de delatores, para que eles retirem testemunhas e o processo possa andar mais rápido. Esse é um exemplo do que a gente viu ali. Duas coisas, né? Os ministros do Supremo dizem que fica muito claro, lendo as mensagens, que Moro trabalhava num esquema de cooperação com a Procuradoria e não de análise imparcial dos fatos. Moro também parece muitas vezes exercer uma figura de chefe, de coordenador dos trabalhos. Os ministros dizem que é muito impactante a impressão de como o Deltan Dallagnol tinha quase que uma relação de subserviência, né, com o juiz. Ele pede autorização, ele pergunta sempre com muitos dedos ali como fazer as coisas, qual o prazo, se Moro tem alguma ideia de quando vai deliberar tal coisa. Sérgio Moro também muitas vezes diz: olha, vocês vão fazer isso? Não sei se é uma boa ideia. São coisas que realmente não podem ser feitas. Um ministro do Supremo, que é da ala anti-Lava Jato, chegou a dizer que Sérgio Moro, que de novo diz que não reconhece a autenticidade das mensagens, parênteses, elas foram periciadas pela Polícia Federal, que atestou que o material é autêntico. Moro disse que não reconhece essas mensagens e que elas são fruto de um crime, sim, de um hacker, mas agora, como a Renata disse, estão no bololô do processo judicial, em especial do ex-presidente Lula. Só para finalizar, esse ministro disse: Moro precisa parar de falar sobre esse assunto e procurar um advogado. E aí agora eu vou ler aqui, eu busquei minhas anotações para trazer uma fala de um procurador, como eu disse, um procurador muito atuante, um procurador que tinha pontes com a Lava Jato. Ele disse o seguinte: o cenário mudou bastante, a Vaza Jato, que é como foi apelidado esse pacote de mensagens, deixa tudo ainda pior. Se eu fosse juiz de direitos humanos, eu reconheceria que Moro não tinha condições de julgar Luiz Inácio Lula da Silva. Fecha aspas. São muito impactantes essas duas aspas que a gente chama, né? Essas duas passagens que a Dani trouxe, porque elas nos indicam os próximos capítulos nesse caso, onde a gente está mirando agora, e você precisa prestar atenção. A gente vai ter, nos próximos meses, o julgamento no Supremo Tribunal Federal da suspeição de Sérgio Moro. É justamente isso. Ele tinha condição de julgar os casos do ex-presidente Lula? É claro que, uma vez esse julgamento estando posto, isso vai, claro, ser amplificado para
outros casos, porque a suspeição, ela se aplica ao ex-presidente Lula, mas o que vai estar se julgando ali é a postura do ex-juiz, se ele julgou os casos com imparcialidade ou não. E esse julgamento chega nesse clima. Agora, o que eu queria arrematar é o seguinte, Dani, porque aí a gente precisa lembrar aqui e fazer justiça com os nossos ouvintes. Este foi o momento de Flávio Brasil brilhar, porque Arthur Lira, a trilha sonora de Arthur Lira e o fim da Lava Jato é quem me fez sofrer agora tá sofrendo. É isso, gente. É o que aconteceu essa semana. Todo mundo, então, lembra dessa trilha e é a trilha da semana. Passar rapidamente aqui sobre as novidades da vacina. Chegou um novo lote de insumos da Coronavac e ele servirá para a gente fabricar milhões de doses da vacina e ampliar a vacinação. Começou a vacinação de idosos em vários pontos do Brasil, pessoas acima de 80 anos, pessoas acima de 75 anos. Então chegou na verdade já esse novo lote de insumos da Coronavac e a Anvisa flexibilizou as exigências para acatar pedidos de uso emergencial de vacina no Brasil. Como ela disse que não é mais necessário que as vacinas, as farmacêuticas, façam testes no Brasil da fase 3. Ou seja, se você fez no estrangeiro, como costuma dizer, se você fez lá fora, fez no estrangeiro, tá valendo. Isso é muito importante. Por quê? Primeiro, porque tem um impacto muito direto no pleito da União Química de conseguir autorização de uso emergencial daquela vacina Sputnik V, que foi produzida lá na Rússia e que essa farmacêutica União Química quer trazer para o Brasil, quer produzir inclusive aqui no Brasil. Essa empresa fez um pedido de uso emergencial ainda no final do ano para que ela pudesse importar 10 milhões de doses da Sputnik V, mas a Anvisa falou, epa, como assim? Mal chegou, quer sentar na janelinha, você não fez nem os estudos da fase 3 aqui no Brasil, que é uma exigência para o uso emergencial. O uso emergencial que a Anvisa já liberou para AstraZeneca, que é a vacina de Oxford, que vai ser produzida pela Fiocruz, e para a Coronavac, que vai ser produzida pelo Instituto Butantan, no caso dessas duas vacinas, teve os estudos clínicos dessa fase 3 conduzidos aqui no Brasil. No caso da Sputnik V, não tinha. O que a Anvisa, então, decide agora é dizer, tudo bem, vai, não precisa. O curioso é que essa decisão acontece um dia depois da divulgação de um estudo muito favorável para a Sputnik V na revista The Lancet, que é a mais prestigiosa publicação científica, mostrando uma eficácia poderosíssima da Sputnik V, e a Anvisa reagir no Brasil dizendo, bacana, ótima notícia, legal mesmo, viu? Só que é o seguinte, essa vacina que tem os resultados publicados aí na The Lancet, ela é armazenada a menos 18 graus Celsius. E a vacina, que a União Química quer distribuir aqui no Brasil, não vai ser armazenada nessa temperatura. Então, precisa ver como que vai se dar isso aqui no Brasil. Preciso ver o quê? Os resultados da fase 3 dos estudos. E aí, PAN bateu o pé nesse negócio, fez 2 notas nesse sentido. No dia seguinte, falar, tudo bem, desisti. Não preciso mais da fase 3. Bem, estranho, mas é nesse pé que estamos. E, Renata, a nossa pílula de hoje, vamos explicar um pouquinho como é que funciona a tal da mesa diretora do Congresso Nacional, a mesa diretora da Câmara e a mesa diretora do Senado. Teve essa briga toda que a gente contou por conta desse lugar, né? Você precisa saber que esses cargos, o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, eu acho que é tranquilo, né? Se o presidente não tá lá, assume o vice e o segundo vice, nessa ordem, para presidir a sessão, para comandar a sessão. Beleza. Mas esses cargos, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário, eles são uma espécie de administradores de áreas da Câmara e do Senado. Que áreas? Você tem a comunicação, os imóveis funcionais. A Câmara tem uma série de imóveis funcionais, o Senado também, e os imóveis precisam ser administrados, então tem uma secretaria que cuida disso. Contratações e mais. Tendo esse cargo de secretário, primeiro, segundo, terceiro, cada uma dessas secretarias cuida de uma área, você tem também cargos, porque você precisa de equipe para fazer todo esse trabalho de gerenciamento, não é, Renata? E tem poder também, né? Emissão de passaporte diplomático, que muitos dos parlamentares querem, reembolso de despesas médicas, autorização para passagens e reembolso de passagens, tem dinheiro circulando ali, tem troca de favores, vale a pena para esses caras estarem nessas posições. As cotas, né?
Que a gente sabe, então, cota de passagem, cota de despesa com gasolina, tudo isso você ganha, digamos assim, um extra, um plus, né? Quando você tá nessa posição. Por isso esses cargos são tão cobiçados. Ficou bonito, ficou bom, eu gostei. Teve muita trilha sonora. Eu acho que são 3 trilhas sonoras, gente. Agora, a Dani faz o top 3 dos assuntos do Horário de Brasília e eu faço o top 3 das trilhas sonoras. Primeiro, desculpa, a gente tem que trazer de novo Flávio Brasil, porque é demais a trilha sonora de Quem Me Chamou Para Beber, Agora Tá... É demais o Centrão cantando isso. Agora tá bebendo. Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo. É o Centrão, gente, ó, abraçado, cantando essa música lá no Congresso. E é o pessoal da Lava Jato, hashtag triste, olhando. É isso. 2, vem It's the End of the World as We Know It, ou It's the End of Brazil as We Know It, porque não tem mais lavajatismo. Lavajatismo acabou. Também é uma trilha sonora importante, eu julgo. A terceira é qual? Vem vacina, não sei. Vai com bubu tantã. Vem com bubu tantã. Vai com bubu tantã. Tchau, Renata. Até semana que vem. Tchau, Dani. Um beijo pros nossos ouvintes do Horário de Brasília. Até semana que vem.